Irmãos, nós sabemos que Mateus escreveu este Evangelho e a ênfase de Mateus, escrevendo o Evangelho de Cristo Jesus em todos os seus registros, é uma ênfase dada ao reino de Cristo. Sempre nós marcamos esta diferença para entendermos o propósito do que estudamos nas Escrituras. Em se tratando dos Evangelhos, é logo notado que Lucas escreveu o Evangelho pensando em alcançar os gentios e Mateus pensando nos judeus. Enquanto Mateus pensava em alcançar os judeus, ele escrevia sobre o reino tão esperado. Que reino é este? Assim é que muitos estudiosos da palavra de Deus colocam os temas nestes evangelhos e para Mateus dizem é o evangelho do reino, porque ele fala sobre o reino de Cristo. A parábola registrada por ele, por Mateus, no texto que fizemos a leitura, é uma parábola que ele disserta aqui o reino de Deus. Esta não é uma parábola com acontecimentos estranhos para os ouvintes de Jesus, de um modo muito especial, os mais próximos de Jesus, os seus discípulos. Não, esta não é uma parábola com acontecimentos estranhos, como se fosse uma história criada sem levar em conta o cenário histórico, sem levar em conta o tipo de vida que as pessoas viviam naquela ocasião. Então ele diz que o homem saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Fez isto repetidas vezes no dia. De fato, essas coisas aconteciam assim. E Jesus então usa estes elementos para construir a parábola. Nela, o Senhor nos ensina que o reino de Deus é reino de servos. O reino de Deus é um reino de serviço. E isto nos permite agora, nesta oportunidade, avaliar um pouco mais a nossa integração no reino de Deus. Como estamos nós no reino de Deus? Nós afirmamos ser cristãos. O cristão é aquele que Cristo tirou do império das trevas, é isto que Paulo ensina, e transportou para o reino do Filho, do seu amor, o reino de Cristo, o seu próprio reino. E como estamos nós neste reino? Fomos chamados para ser cristãos, para viver a vida que permanece em toda a eternidade, a vida eterna, chamados à salvação de Cristo Jesus, a sua redenção na cruz do Calvário. Fomos sim, mas chamados para servir no reino de Deus. Em se tratando desse chamado, irmãos, primeiro, nós podemos ver aqui a urgência
do chamado. Vamos pensar agora por alguns instantes nesse chamado como um chamado urgente. No verso 1, nós lemos: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O homem saiu de madrugada, diz o texto. Então, a urgência desse chamado já podemos notar na iniciativa do dono da vinha. Algo está dizendo que precisava realizar um trabalho, um serviço, e esse serviço deveria ser rápido. Não há lugar aqui para indolência, não há lugar para espera. Na Palestina era assim nestes dias, pelo menos segundo os historiadores, a uva ela ficava madura no final de setembro e logo chegavam as chuvas. Se não fizessem a colheita antes das chuvas, então a perda era significativa, o dano era muito grande. Se não fizesse antes da chuva começar, de maneira que a colheita de uvas, podemos ver, era uma luta constante nesse contexto. A colheita das uvas era um esforço sem trégua contra o tempo. Jesus falou que o homem, por essa razão, saiu de madrugada, mesmo faltando 1 hora para encerrar o dia do trabalho, às 5 horas da tarde. Ele foi à praça e contratou mais operários para trabalhar. Jesus, e às vezes não observamos na leitura da palavra, mas colocando nesses termos, ele está dizendo: há uma convocação para o trabalho, há um chamado, mas é um chamado urgente na realização de um trabalho, ou então os danos serão grandes demais. A urgência de trabalhar, meus irmãos, no reino de Cristo Jesus tem essa saliência, que é grande aqui na parábola contada pelo próprio Senhor Jesus. A igreja de Cristo não pode, é o que nós concluímos logo, ela não pode ser formada de pessoas que só estão a contemplar as maravilhas de Deus, mas o reino de Cristo é formado de pessoas trabalhadoras, como na vinha, porque as chuvas virão e não teremos mais tempo. A urgência aqui, então, não se refere à salvação como nós encontramos em muitas partes da Bíblia. Hoje é o dia da salvação e sempre falamos da urgência da salvação, mas há algo que segue de forma urgente para aquele que crê em Cristo Jesus. É o trabalho no próprio reino de Cristo. É algo tão urgente quanto urgente é a salvação. Atender à urgência de servir na obra do Senhor é uma reação de amor ao amor de Deus em nos dar a sua salvação. Neste ponto está certo quando o escritor evangélico afirmou: quando chegar ao céu,
diz ele, nós vamos descobrir que não amamos tanto assim o Senhor Jesus. Mas nessa sequência do chamado nós podemos ver que existe também, além da urgência caracterizando esse chamado, há, meus irmãos, também o compromisso com este chamado de Deus, a tarefa a ser realizada no seu reino. Nós vamos observar bem aqui, e quero que os irmãos observem bem no texto sagrado, a contratação dos operários, porque no versículo 2 nós lemos assim: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. É o primeiro grupo de trabalhadores, mas aqui existe uma diferença. Houve um ajuste, houve uma combina aqui, um acerto, porquanto eles trabalhariam na vinha e fizeram este acerto. Já no verso 3 e 4 nós lemos assim: e saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Não há aqui um acerto, uma combina agora de pagamento. Vocês vão, mas agora já perderam algumas horas do dia, eu vou pagar menos que 1 denário. Não há isso, não há nada aqui. Apenas o dono da vinha está dizendo: eu vou pagar o que é justo, vocês podem trabalhar. E depois, então, nós chegamos no 5º versículo, para ler: tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E os 6 e 7, e saindo por volta da hora 1ª, já bem tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Irmãos, há uma diferença muito clara entre a forma de contratar os primeiros para o dia todo e os outros que passaram a ser contratados durante o dia, que era da mesma forma como o dono da vinha falou: eu vou pagar para vocês o que é justo. As horas aqui são as horas dos judeus. O dia começava com o sol saindo. Era a quarta vigília, a última, que desdobrava em 4 partes os judeus à noite. Então, a Bíblia diz de madrugada, referindo-se mais ou menos às 6 horas, iniciando este período, o dia, às 6 da manhã, e o dia seguiria então até às 6 da tarde, porque às 6 da tarde começava para os judeus o dia seguinte. É por isso que o sabatismo começa a guardar o sábado na sexta-feira à tarde, porque para os judeus também era assim. O sábado começava na sexta-feira à tarde, então por volta das 18 horas iniciava o próximo dia. De maneira que a terceira hora aqui se refere às 9 horas, e alguma tradução já vai direto nisto, às 9 da manhã. A sexta hora são por volta de meio-dia, e depois a hora 9 por volta de 3 horas, e a 11ª, então 10ª, fica por volta de 5 horas da tarde. Uma verdade preciosa toca sem dúvida alguma o coração de todo verdadeiro cristão aqui: é que todos são igualmente
igualmente valiosos na presença de Deus. Não importa quando aconteceu o chamado para trabalhar na vinha, para integrar-se no reino de Cristo Jesus. Não importa em que tempo da vida, se na adolescência ou juventude, velhice, ou mesmo no leito da morte, o pagamento para todos, é isso que Jesus está dizendo, é um só. A ideia de que estou na igreja há muitos anos e, portanto, eu tenho algum status a velar, eu tenho alguma coisa que me dá prioridade, algo que me faz ter a primazia da igreja de Cristo Jesus, porque afinal eu já nasci num lar cristão, evangélico, reformado, e portanto na igreja reformada eu tenho a primazia daquele que está chegando agora. Isto é contrário, é ficar na contramão do pensamento de Cristo Jesus, o dono da igreja, o dono da vida. Não podemos pensar assim. Devemos nos tornar igreja amável, devemos nos tornar igreja acolhedora, devemos trabalhar, ajudar para que o outro saiba ser um bom operário na vinha, como um trabalhador, mesmo que chegue às 5 horas da tarde, porque terá tratamento igual ao que recebemos de Cristo, o Senhor da vinha. Todos devem trabalhar na vinha, porque depois virá a chuva e não haverá como continuar na colheita. Jesus coloca assim: temos um compromisso agora com o chamado, que é urgente, mas também é marcado por este compromisso que temos com Ele, de sermos igreja, trabalhadores na vida, mas sermos igreja acolhedora, porque os que chegam às 5 da tarde não terão menos privilégio do que aqueles que começaram pela madrugada. Na ótica de Deus é diferente. A maneira como nós pensamos. Finalmente, é possível ver aqui, chamando a nossa atenção também nesta parábola, a graça de Deus. A graça sempre está presente no ensino apostólico, no ensino de Cristo Jesus. A graça de Deus está aqui no chamado que Ele estende. Esta, como disse um comentarista bíblico, é uma das maiores e mais gloriosas de todas as parábolas. Nós encontramos nesta parábola, sem dúvida alguma, algumas notas bem salientes. E encontramos aqui mais uma nota que marca a infinita misericórdia, a infinita compaixão de Deus. Ficar sem trabalho. Ora, como o homem chega na praça, a praça, vamos dizer assim, era a bolsa do trabalho, era a agência de contratação. Para lá as pessoas se dirigiam, os operários, esperando passar ali algum proprietário de terras, preciso do seu trabalho, e ele precisava trabalhar aquele dia, ele ficava na praça esperando, levava, quem sabe, as suas ferramentas para trabalhar na lavoura e ficava ali aguardando, porque se ele não fosse chamado para trabalhar, a sua família ia passar fome aquele dia, porque o que recebia era pouco, não tinha como fazer reservas para o dia seguinte. Então o dono aqui mostra compaixão,
mesmo faltando 1 hora para encerrar o expediente, ainda faz a contratação. O que vocês estão fazendo aqui o dia todo? Não foram trabalhar, mas ninguém nos contratou. Não houve o chamado. É preciso o chamado. Mas aqui no caso Jesus está colocando, é uma parábola. É algo que podia acontecer. Algum proprietário mais piedoso, quebrantado, vendo ali pai de família sem trabalho. Recordo de um motorista que sempre viajava para São Paulo com um caminhão para fazer entregas. E eu perguntei para ele, mas o que você faz? Você não leva os seus ajudantes? Ele disse, não precisa. Quando nós vamos entrando em São Paulo, já as pessoas começam a acenar. Ele disse, são os chapas, não é assim? Eles ficam lá esperando, vem o caminhão. Era assim. Hoje eu não sei como. E eles ficam esperando, eles precisam ser contratados. É gente honesta, gente que quer trabalhar e quer descarregar o caminhão e ter o seu ganho, a sua recompensa. E depois volta para o local, esperando ali na praça, então, na chegada da cidade, outro caminhão para descarregar. Certa vez eu estava com um amigo e ele dirigindo o seu carro numa cidade no interior de São Paulo, e ele apontou para a praça quando passou, e a praça tinha tanta gente em pé, em rodas, no dia da semana. Ele falou, você acha que aquele pessoal está ali batendo papo à toa? Ele disse, eu falei, não sei, eu não conheço. Ele disse, ali saem grandes negócios naquela praça. Cabeça de boi, nas fazendas em Mato Grosso. Era uma cidade rica, porque as pessoas negociavam na praça. Aqui, o costume não é diferente. As pessoas iam para a praça e lá o dono da terra também mostrou a sua compaixão. Passou por ali, faltando 1 hora para encerrar o trabalho. Os homens estavam na praça o dia todo e foram contratados pela perseverança, na última hora, pela compaixão do dono da vida. É certo que neste caso, nem todos trabalharam a mesma quantidade do tempo, mas todos receberam o mesmo pagamento. Aqui a justiça de Deus está presente em sua graça, que as pessoas não aceitam. Por isso, no verso 10, nós lemos assim, irmãos, chegando no final. Ao chegarem os primeiros, quando o dono da vinha fala com o administrador da vinha, pode chamar agora os trabalhadores para os acertos. E ele começou então fazendo isto com os que chegaram por último. Ao chegarem os primeiros, no verso 10, pensaram que receberiam mais, porque viram que o dono da vinha pagou a mesma quantidade para os que trabalharam só 1 hora, 3 horas, ou um pouco mais, receberam o dia todo do trabalho. Ao chegarem os primeiros, então, os que chegaram de madrugada, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário?
Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus aos teus olhos? Porque eu sou bom. Esta é a justiça de Deus que por vezes não entendemos. Quantas vezes nos deparamos com o que é contraditório aos nossos olhos, mas é a lógica perfeita de Deus para a nossa vida. A salvação é dele. Ele dá para quem ele quiser. É isso que Jesus está falando. E os trabalhadores trabalham na vinha que é dele. Ele recompensa do jeito que ele quiser, mas ele disse: muitos são escolhidos, são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Aqueles homens que trabalharam o dia todo quiseram fazer do dono da vinha um devedor deles, como por vezes o cristão quer fazer. Queremos, como se pudéssemos fazer, Deus tornar-se um devedor nosso. Aí nós manipulamos Deus. Por isso a Bíblia deixa claro que ninguém é salvo por merecimento. Eu mereço, merece por isso nenhum. Nada merecemos. Então, é assim que nós somos chamados, sem merecimento. É graça. E por ser graça, jamais podemos tornar Deus devedor. Não temos que tentar fazer isto, porque Deus não negocia com nenhum dos seus servos, como o dono da vinha não negociou. Ele disse: ajustamos o preço de um denário. Um salário tão irrisório daquele dia. Alguém compara com um centavo de $1. Paga o dia. Mas naquela época, um centavo de $1 nesta região dava para comprar, quem sabe, pelo menos uma cesta básica. O fato é que não há merecimento, de modo que, irmãos, não tem como dizer que alguém é cristão se a sua primeira preocupação for a recompensa de Deus. Por isso Jesus disse: quem quiser salvar a vida, perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, salvará. Que Deus nos ajude para que esta parábola possa tocar a nossa mente, para que esta parábola possa chegar ao nosso coração, movendo o nosso coração, colocando em nossos corações o desejo maior de um cristianismo autêntico, onde os cristãos são chamados para servir a Deus. A igreja existe como serva de Deus para cumprir o propósito de Deus neste mundo. Por isso todos participam da vida, nem que seja uma hora, mas precisam participar da colheita das uvas. Precisamos trabalhar na vinha. Se for presbítero, como presbítero; se for músico, como músico; diácono, como diácono. Mas precisamos trabalhar na vinha. Se for zelador da igreja, como zelador da igreja; se for evangelista, como evangelista. Mas precisamos trabalhar na colheita, porque virá chuva e a igreja não terá mais tempo, e o dano será grande. E esse é o despertamento para todos nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar
O hino Meu Senhor Sou Teu 395.